Olá, meu nome é Alessandro Trovato, tenho um canal no YouTube com meu nome, Alessandro Trovato, e costumo gravar bastante aulas a respeito de informática e sobre temas variados. Sou um especialista, adoro Excel, acho uma ferramenta espetacular, e me reuni com mais três colegas, com o Zander, com o Cláudio Damasceno e com o Eduardo Augusto, todos também produtores de vídeo para o YouTube, para trazer até vocês os vídeos do edital do Banrisul do escriturário de 2015. Esperamos que realmente as nossas aulas possam contribuir aí para que vocês passem aí no concurso e que vocês tenham muito sucesso profissional. Se você está assistindo esses vídeos e não vai prestar o concurso do Banrisul, não se preocupe. Esse conteúdo também pode ser utilizado por você, pela sua instituição, mesmo que você não vá prestar o concurso. A ferramenta, né, o Writer, o Calc, o LibreOffice, ele pode ser baixado gratuitamente e você pode usufruí-lo aí também em sua casa. Continuando, abrindo aqui o Writer, voltando para a aula anterior, vou apagar aqui essa frase, certo? E a barra de ferramentas ela tem algumas características a mais. Essa barra de ferramentas de formatação, eu vou esperar um pouquinho para falar sobre ela, pois, como você se recorda do edital, nós temos que trabalhar sobre a formatação de parágrafos e a formatação de fonte. Tudo isso está aqui nessa barra de ferramentas. Então eu vou dar um destaque a ela daqui a pouquinho, quando nós formos falar sobre esses itens. Além desses itens, nós vamos falar também sobre os tabuladores. O tabulador é esse recurso que você encontra aqui à esquerda da sua régua. Um tabulador ele pode ser utilizado aqui na régua, eu vou mostrar para vocês de que forma que isso vai ser feito. Na régua, você tem várias características. A primeira, esses delimitadores aqui do espaçamento de primeira linha e de segunda linha. Você tem a possibilidade de ver as réguas, né, a margem esquerda e a margem direita do seu documento. Como você também tem aqui algumas marcações de padrão, que são os parâmetros de tabulação a cada 1,25 centímetros. Tudo isso você vai encontrar aqui na sua régua. E você pode rapidamente dimensionar a sua margem arrastando-a para a direita ou para a esquerda. Tudo isso de forma bem simples. Aqui à direita você tem a barra de rolagem vertical, utilizada para que você possa percorrer o seu documento, que também pode ser substituída pelo botão de rolete do mouse. Entre o botão direito e esquerdo do seu mouse, provavelmente você tem aí um botão de rolagem. Se você girá-lo para cima ou girá-lo para baixo, você consegue então percorrer o seu documento de forma mais rápida. Essa região aqui em cima é os limites da sua página. Esses limites, eles delimitam, né? Eles mostram a você quais são os recursos que a sua página tem até onde você pode escrever. E esses símbolos que não aparecem no Word são os limitadores de margem. Você está vendo que a margem esquerda começa aqui e a margem direita começa aqui. Então, todo esse vão entre essas duas margens é útil e você pode redigir os seus textos. Na parte de baixo, nós temos a barra de status, onde vários recursos podem ser encontrados e várias informações, como o número de página atual que você está editando, quantas palavras e quantos caracteres que você já está redigindo. Então, se eu escrever aqui Alessandro Trovato, você vai ver que rapidamente ele vai dizer que eu tenho 2 palavras e 18 caracteres. Estilo padrão, quando clicamos aqui nessa mensagem estilo padrão, note que o cursor demora um pouquinho, você pode configurar o estilo de página. Há diversos estilos que você pode mudar, como estilo HTML, estilo nota de fim. Estilos podem ser aplicados então aos documentos e aqui as informações que contém o estilo. Você pode definir informações específicas de página, de área, de transparência, cabeçalhos e rodapés, bordas. Um estilo pode ser aplicado rapidamente a um documento para que você não tenha que ficar fazendo sempre a mesma formatação no texto. Este é o idioma que você está escrevendo. Se você clicar 2 vezes ou clicar uma vez sobre esse recurso, o menu de opções vai aparecer, onde você pode informar em que idioma que você está escrevendo. Português Brasil é o padrão. Se você quiser escolher outro, clique em mais. Uma janela vai ser aberta para você e escolher o idioma que você quer escrever. Essa aqui são as fontes, né? Aqui está o idioma. Você pode escolher entre dezenas de idiomas diferentes aquele que você quer aplicar. O inglês, inclusive, de vários países. Aqui você tem esse ícone, que é a seleção padrão. Seleção padrão é a forma com que você pode mudar a seleção do seu texto na tela. A seleção
por padrão é adicionar. Vamos fazer aqui a seleção padrão. Quando você está navegando com as setinhas de opções, você pode selecionar o seu texto pressionando a tecla Shift. Quando você muda a seleção para estender a seleção, vamos lá, não, não é aqui. Quando você muda para adicionar seleção, ou seleção em bloco, é claro, a cada clique ele está alterando os itens. Seleção padrão, você pode navegar com a setinha de forma que o seu texto está aqui. Você não precisa se preocupar, ele não está selecionando enquanto você está navegando com as setinhas de direção. Quando você clica em estender seleção, que é esse item aqui, estender seleção faz que toda vez que você ande com a setinha para a direita ou para a esquerda, olha só, eu vou ligar a extensão de seleção, você, conforme anda, ele vai formatando, né? Vou estender, ele vai selecionando apenas uma setinha de vez. Se eu clicar para baixo, ele vai selecionar uma linha inteira. Se você escolher adicionar seleção, conforme você vai andando com o seu mouse, veja só, eu posso ir adicionando as seleções aqui conforme eu ando com as setinhas. Por último, nós temos a seleção em bloco, onde você pode fazer mais de uma seleção. Se você pressionar apenas a tecla Shift, né, você já consegue selecionar blocos de texto independente de onde você estiver. Clicando apenas com o mouse, segurando a tecla Shift, você consegue fazer essas seleções. Esse modo de seleção, dê uma estudada. Eu particularmente nunca fiz nenhuma mudança nesses métodos de seleção, então é bom você estudar um pouquinho sobre isso. Se eu não me engano, alguns anos atrás, uma prova pediu exatamente qual era a diferença entre um desses estilos de seleção. Esse asterisco indica que ele foi modificado e eu preciso fazer a correção dele. Um clique nesse botão, o documento então ele vai ser verificado e agora, veja só, não há alterações desde a sua última alteração. É isso. Esse ícone aqui ele tem uma funcionalidade um pouquinho diferente. Quando você escreve qualquer coisa no documento, batendo o olho nesse botão, você sabe se ele foi ou não modificado. Quando você clica sobre ele, você está criando um checkpoint. Você está dizendo para o Writer, olha, eu acabei de fazer uma alteração. Você pode salvar, né? Há alterações que precisam ser salvas. É para isso que esse botão funciona. Eu confundi com um ícone que nós encontramos no Word, em que ele marca se existe erro ortográfico ou não. Esses três ícones aqui, o primeiro, ele mostra páginas individuais. Esse segundo botão, ele mostra multipáginas. Quando você tem mais de uma página no seu documento, quando você tem várias páginas, ele pode fazer a visualização no formato que você quer de livros. Deixa eu selecionar todo esse documento aqui. Eu vou apagar todo esse texto e vou voltar para o modo padrão. Vamos reduzir o zoom para ficar melhor. Vou inserir algumas páginas. Perceba que essa é a configuração padrão, que é esse primeiro ícone aqui, página individual. Quando você clica em visão multipáginas, você consegue ver mais de uma página simultaneamente na sua tela. Para aumentar e diminuir o zoom, eu já vou falar como você pode fazer dessa forma que eu estou criando. Esse terceiro botão aqui é o formato livro. É como se você estivesse diagramando um livro e está visualizando como ele ficará depois de encadernado. Página 1, geralmente a página frontal, depois 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Esses controles são o zoom. Eu posso diminuir o zoom clicando aqui. Eu posso arrastar esse controle para a direita para aumentar o zoom, cujo zoom máximo é 600%. O zoom mínimo do Writer ele é de 20% e o zoom padrão é o 100%. Vamos voltar a configuração para uma página só. Quando você clica sobre o símbolo de porcentagem, esse menu é aberto de opções e neste menu você pode escolher qual é o tipo de visualização. O que ele chama de ideal é aquela em que você consegue visualizar toda a área útil do seu documento sem olhar as margens. Para observar as margens, você vai ter que arrastar esse documento para a esquerda e para a direita. Você ainda tem aqui ajustar a largura e a altura, de forma a você visualizar a página inteira, e ainda há outras opções aqui em ajustar apenas a largura, em que você vai ter uma boa área de diagramação. Quando você estiver utilizando então o Writer, você pode deixar confortável a tela
de forma a enxergar o texto que você está digitando de forma mais amigável, sem que você tenha que ficar comprimindo a vista para ver se o texto está pequeno, se está ficando bom, se a formatação está boa ou não. Um atalho para você aumentar e diminuir o zoom rapidamente, segure a tecla Ctrl pressionada e role, aquele botãozinho de rolete do seu mouse para baixo para diminuir o zoom, mantenha sempre o Ctrl pressionado, e role esse botão para cima para aumentar o zoom. Para baixo e para cima, você vai conseguir então criar e redimensionar o zoom rapidamente do seu documento. Vamos ver como é que está o nosso edital? O que nós já podemos matar lá no nosso edital? Já falamos sobre alguns conhecimentos práticos da ferramenta e vou falar bastante ainda sobre outros recursos no decorrer do curso. Atalhos e barras de ferramentas, então recomendo a você que estude, que explore a ferramenta, nós já vimos isso. Estou usando o Ctrl e a setinha o rolete do mouse para cima para aumentar o zoom no Word, funciona também. Modos de seleção de texto, lembra que eu falei para vocês? Estudem esse aqui, são aqueles 4 botõezinhos ali que eu acabei me atrapalhando um pouco sobre eles. Essas formas de seleção vão cair possivelmente na prova, estudem, leiam um pouquinho na ajuda a respeito disso. Nós vamos falar sobre formatação de fontes, formatação de parágrafos e outros recursos. Antes de começarmos a entrar em detalhes sobre todos esses itens, vou salvar esse edital para deixar marcados os tópicos. Há um item aqui interessante que já podemos falar, que são as quebras. Quando estamos trabalhando com um editor de textos, normalmente você viu que eu inseri várias páginas no meu documento de forma bem rápida. Vou selecionar tudo e apagar. Como é que eu faço para selecionar essas quebras de página no meu documento de forma rápida, sem que eu tenha que ficar criando muito texto ou digitando manualmente o Enter? Vou abrir um novo documento, vou aumentar o zoom. Aqui está bom. Quando você tem um texto, deixa eu ver se essa instrução funciona. Não, aqui não funciona. Quando você tem bastante textos no seu documento, muitas vezes você pode querer pular uma página de forma que você consiga manter a diagramação ideal, mesmo que você incremente com textos. Deixa eu gerar aqui um pouco de texto no Word. Existe uma função no Word muito interessante chamada de Rend. Eu vou criar aqui 10 frases com 10 parágrafos. Vou copiar esse texto e vou colar lá no nosso Writer. Prontinho, ele já está colando, perfeito. Nós temos 3 páginas. Quando você está diagramando um texto, muitas vezes você pode querer que esse texto, por exemplo, passe para a página seguinte. Por padrão, nós estamos fazendo isso, pressionando o Enter, até que o texto chegue na próxima página. Mas, se você fizer qualquer revisão neste documento, por exemplo, apagando uma parte do texto, você vai ver que esse texto da segunda página vai subir e você é obrigado a dar Enter novamente até reposicioná-lo. Se o seu documento tem 2 páginas só, sem problemas, isso é muito pouco. Mas e se o documento tiver centenas de páginas? Você vai perder muito tempo com a diagramação. Para evitar que isso ocorra, você pode inserir quebras no seu documento. A primeira, vou colocar o cursor aqui antes do início do meu parágrafo e vou clicar em Inserir. E, se eu não me engano, o item quebra está por aqui ou está em Formatar. Deixe-me ver. Editar. É isso mesmo, está aqui em Inserir. Primeiro item do menu, Alessandro. Quando eu clico em Inserir quebra manual, ele pergunta que tipo de quebra que você quer, Alessandro. Uma quebra de linha, uma quebra de coluna ou uma quebra de página? Eu vou inserir uma quebra de página e vou pressionar o OK. Quando eu faço isso, você vai ver que o meu texto vai ser imediatamente empurrado para a próxima página. A vantagem disso é que eu posso fazer algumas edições, eu posso adicionar textos aqui, eu vou copiar mais um pouco de texto para cá, e eu posso adicionar esse texto sem atrapalhar a minha formatação. Esse botão aqui, na barra de ferramentas, é chamado de caracteres não imprimíveis, ou, se você pressionar a tecla Ctrl F10. Quando você pressiona esses caracteres não imprimíveis, você vai ver muitos desses controles aqui. Quando você abre essa formatação, você consegue visualizar as quebras de parágrafo, os limites do seu texto, o espaçamento entre palavras. Toda vez que você aperta a tecla Tab, o espaçamento que a tecla Tab dá.
Todos esses recursos estão de forma oculta no seu texto e são utilizados para controlar a forma com que o seu documento está quebrando, está tratando o seu texto. A quebra de página ela pode ser feita também de forma por tecla de atalho. Eu estou agora com o cursor aqui nesse segundo parágrafo da segunda página e ao invés de usar o comando inserir quebra manual, eu vou pressionar Ctrl Enter. Ctrl Enter quebra, insere essa quebra de página e você vai conseguir então tranquilamente editar o seu documento, colocar inclusive mais informações sem atrapalhar a formatação. As quebras elas podem ser também de seção. Olhem só, vou formatar esse texto aqui em duas colunas. Vou formatar em duas colunas. De forma prática, vou dar um OK. Quando você faz isso, o próprio documento ele já separa para você aqui em duas colunas a sua informação. Se você quisesse colocar uma quebra de linha aqui, eu não poderia dar o Ctrl Enter, ele inseriria a quebra de página. Eu posso inserir um Ctrl Shift Enter, onde eu vou criar uma quebra de coluna manual. Perceba que apareceu esse controle aqui e o meu texto então foi empurrado para a coluna seguinte. Se eu desligar esse recurso de exibir e ocultar, você vai ver que esse documento aqui, agora ele está aparecendo com essa quebra. Ctrl Shift Enter insere quebras de coluna manual, enquanto que Ctrl Enter insere quebras de coluna, quebras de página manual. Se eu quisesse inserir essa quebra de coluna manual usando o menu, eu colocaria o meu cursor aqui no final, então, por exemplo, antes do início da próxima frase, inserir quebra manual de linha, de coluna. Ok, aí está a quebra de coluna. Lembre-se que um editor de texto é uma ferramenta muito prática que você vai poder utilizar principalmente para ter menos trabalho na hora de fazer a digitação. Hoje, muita coisa do que você faz manualmente pode ser substituída por rotinas que estão prontas aí no aplicativo e vão facilitar bastante o seu trabalho. Antes de continuar, vamos dar baixa aqui no edital. Já falamos sobre quebras e na próxima aula vamos falar sobre formatação de fonte. Vou salvar, tecla de atalho para o Word é Ctrl B. Se você se recorda, a tecla de atalho lá para o nosso Writer é Ctrl S. Nos vemos então na nossa próxima aula. Um abraço.